Em um luxuoso hotel, um erro inocente abriu as portas para um destino completamente inesperado. O que começou com um favor de filha para a mãe acabou revelando segredos, paixões e escolhas que mudariam duas vidas. Entre uniformes apertados e salões cintilantes, mundos distantes colidiram de forma irreversível. E quando tudo parecia perdido, uma proposta transformou sua vida para sempre. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias surpreendentes. Na fria manhã de junho, Renata Oliveira ajustou o uniforme azul pela terceira vez diante do espelho do vestiário. As mãos trêmulas denunciavam seu nervosismo. Aos 22 anos, nunca imaginou que trocaria as aulas de administração hoteleira por um carrinho de limpeza. Mas a vida raramente segue o roteiro planejado. Sua mãe, Dona Conceição, camareira do luxuoso Hotel Dourado há 15 anos, estava acamada após uma queda que resultou em uma fratura na perna. Filha, é só por algumas semanas, tinha dito sua mãe entre lágrimas de preocupação. O tratamento vai funcionar e logo volto. Mas sem esse salário, Renata interrompeu as recordações ao perceber que estava atrasada. Guardou a mochila com seus livros da faculdade no armário. Estudaria nos intervalos. E seguiu para o corredor principal, onde Solange, a governanta, a aguardava com impaciência. Primeira regra: pontualidade, disse a mulher de meia-idade, entregando-lhe uma lista com os quartos designados. Segunda regra: discrição. Os hóspedes do Dourado pagam por privacidade. Se virem algo, não viram nada. O hotel era um mundo paralelo. Enquanto empurrava o pesado carrinho pelos corredores de mármore, Renata sentia-se como uma intrusa. Os tapetes persas abafavam seus passos, e os lustres de cristal refletiam a luz que entrava pelas amplas janelas. Nas paredes, obras de arte que ela só vira em livros de história da arte. Durante as primeiras horas, Renata seguiu à risca as instruções de sua mãe. Limpou meticulosamente os banheiros luxuosos, trocou as roupas de cama com precisão militar e reabasteceu os produtos de higiene importados. A rotina era exaustiva, mas executável. Foi no sexto quarto por volta das 11 da manhã que tudo mudou. Consultando a lista, Renata verificou que o próximo era a suíte 614. Bateu 3 vezes como instruído e anunciou serviço de limpeza. Sem resposta, usou seu cartão-chave para entrar, como determinava o protocolo para quartos aparentemente vazios. A porta se abriu silenciosamente, revelando uma suíte presidencial deslumbrante. Renata mal tinha dado 2 passos, quando ouviu uma voz grave e irritada vinda do escritório anexo. Não me importa o que meu pai disse. Não vou me casar por conveniência. Estamos no século XXI. Congelada, Renata percebeu seu erro. A suíte estava ocupada e ela deveria ter esperado mais tempo antes de entrar. Tentou recuar discretamente, mas esbarrou no carrinho, derrubando frascos de shampoo no chão de mármore. O barulho atraiu a atenção do homem, que apareceu à porta do escritório. Alto, com cerca de 35 anos, vestia um terno impecavelmente cortado, que destacava seus ombros largos. Seus olhos, de um verde intenso, fixaram-se nela com evidente irritação. Quem autorizou sua entrada? Perguntou secamente, cobrindo o telefone com a mão. Perdão, senhor. Bati e não houve resposta. Pensei que o quarto estivesse vazio, gaguejou Renata, abaixando-se rapidamente para recolher os frascos caídos. O homem a observou por alguns segundos, seu olhar passando da irritação à curiosidade. Não reconheço você, é nova? Sim, senhor, quer dizer, não exatamente. Estou substituindo minha mãe, Conceição Oliveira. Ela sofreu um acidente... Conceição. O tom dele suavizou instantaneamente. Ela está bem? A pergunta pegou Renata de surpresa. Não esperava que um hóspede lembrasse o nome da camareira, muito menos demonstrasse preocupação. Ela ficará bem, obrigada. Fraturou a perna e precisa de repouso. O homem assentiu, sua expressão agora completamente transformada. Diga que Gustavo Mendonça desejou melhoras. Ela cuida dos meus quartos há anos. Renata assentiu, ainda surpresa com a mudança de atitude. Só então percebeu que o telefone na mão dele ainda estava conectado.
Desculpe pela interrupção. Voltarei mais tarde. Não, ele disse apontando para o telefone. Já terminei esta conversa. Pode continuar seu trabalho. Enquanto Renata começava a limpar o banheiro, podia ouvir Gustavo retomando a conversa no escritório, sua voz alternando entre tons profissionais e momentos de frustração. Evidente. Pai, entendo a importância da fusão com os Almeida, mas usar meu casamento como garantia está fora de questão. Sim, conheço Helena desde a infância, mas isso não significa que deva me casar com ela. Não estou tendo um caso com ninguém. Meus 35 anos me dão o direito de decidir com quem compartilharei minha vida. Renata tentou não ouvir, concentrando-se em limpar os azulejos importados com vigor desnecessário, mas era impossível ignorar completamente a conversa. Aquele homem, dono de terno perfeito e suíte presidencial, enfrentava pressões familiares, assim como ela. A diferença era a escala dos problemas. Quando terminou o banheiro e passou para o quarto, Gustavo já havia encerrado a ligação e estava de pé junto à janela panorâmica, observando a cidade lá embaixo. Por um momento, Renata viu além da fachada de homem poderoso. Havia ali alguém preso em expectativas que não escolheu, assim como ela. Você está na faculdade, não está? Perguntou ele subitamente, sem se virar. Renata quase derrubou o espanador de penas. Como soube? Ele finalmente se virou, um leve sorriso nos lábios. Os livros que está tentando esconder debaixo das toalhas no carrinho. Gestão estratégica em hotelaria, se não me engano. Renata corou intensamente. Desculpe, eu não deveria... Não. Se desculpe por estudar, interrompeu ele. Qual é o seu nome? Renata Oliveira. Bem, Renata, qual é seu interesse na hotelaria? A pergunta a pegou desprevenida. Em 5 horas de trabalho, nenhum hóspede tinha sequer olhado em seu rosto, quanto mais se interessado por suas ambições. Acredito que hotéis podem ser mais que simples hospedagens, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a confiança em sua voz. Podem ser catalisadores de desenvolvimento local, preservando culturas e beneficiando comunidades. Meu projeto de conclusão é sobre hotelaria sustentável integrada. Os olhos de Gustavo brilharam com interesse genuíno. Fascinante. A maioria dos executivos do setor só pensa em margens de lucro e ocupação. O lucro é consequência quando se atende necessidades reais, argumentou Renata, esquecendo momentaneamente a disparidade social entre eles. A conversa foi interrompida pelo telefone dele. Gustavo olhou para o visor e sua expressão endureceu. Preciso atender. Foi um prazer conhecê-la, Renata Oliveira. Ela assentiu e voltou ao trabalho, terminando a limpeza em silêncio, enquanto ele falava em voz baixa no escritório. Quando saiu da suíte, levou consigo a estranha sensação de que algo importante havia acontecido naquele breve encontro. Nos dias seguintes, Renata dividiu-se entre o hotel, a faculdade e os cuidados com a mãe. Sua rotina era exaustiva. Acordava às 5 da manhã, preparava o café para Dona Conceição, trabalhava no hotel até às 2 da tarde, corria para a faculdade e voltava para casa à noite para estudar e cuidar da mãe. Na sexta-feira, uma semana após o encontro com Gustavo, Solange a chamou ao escritório da governança. O Sr. Mendonça solicitou especificamente que você cuide da suíte dele durante sua estadia, informou claramente intrigada. Isso é incomum, mas ele é um cliente VIP. Faça um trabalho impecável. Renata concordou, ignorando o olhar especulativo da governanta. Durante a semana seguinte, limpou a suíte todos os dias, raramente encontrando Gustavo, que deixava apenas bilhetes agradecendo e, ocasionalmente, perguntas sobre seu projeto acadêmico. Foi na terceira semana que sua vida tomou um rumo inesperado. Após o expediente no hotel, Renata trabalhava no turno noturno de uma pequena cafeteria próxima à universidade para complementar a renda. Em uma noite chuvosa de quinta-feira, enquanto atendia os poucos clientes que desafiavam o temporal, a porta se abriu e Gustavo Mendonça entrou, sacudindo o guarda-chuva. Seus olhares se cruzaram, o dele registrando surpresa, o dela, puro choque. Na cafeteria simples, sem o uniforme do hotel, a dinâmica entre eles era diferente.
Ele se sentou em uma mesa afastada, espalhando documentos e abrindo o laptop. Reunindo coragem, Renata aproximou-se para anotar seu pedido. Um café preto, por favor, disse ele olhando-a com um sorriso. Parece que nossos caminhos estão destinados a se cruzar, Renata Oliveira. A naturalidade com que pronunciou seu nome completo causou uma estranha sensação de calor em seu peito. Parece que sim, Sr. Mendonça. Gustavo, por favor. Aqui não sou um hóspede, nem você é uma funcionária. Durante as semanas seguintes, Gustavo tornou-se cliente regular da cafeteria, sempre chegando por volta das 10 da noite e permanecendo até o fechamento. Aos poucos, as conversas formais deram lugar a diálogos mais pessoais. Renata descobriu que Gustavo era herdeiro do Grupo Mendonça, um conglomerado com negócios que iam da construção civil ao turismo. Formado em administração com MBA em Stanford, ele agora enfrentava a pressão para assumir a presidência do grupo e consolidar uma aliança empresarial através de um casamento com Helena Almeida, herdeira de uma rede hoteleira concorrente. Meu pai acredita que negócios e vida pessoal são indissociáveis, confidenciou ele numa noite particularmente chuvosa, quando eram os únicos na cafeteria. Para ele, casar com Helena é apenas mais um movimento estratégico. E para você? Ousou perguntar Renata, servindo mais café. O olhar que Gustavo lhe lançou continha uma intensidade que fez seu coração acelerar. Para mim, Renata, Apimuzaça, vida é sobre escolhas autênticas, sobre construir algo que reflita quem realmente somos. Algo estava mudando entre eles, uma conexão que desafiava a lógica de seus mundos tão diferentes. Renata lutava contra o crescente sentimento, lembrando a si mesma das barreiras invisíveis que os separavam. Numa noite, quando fechava a cafeteria, encontrou Gustavo esperando do lado de fora, protegido da garoa sob o toldo desbotado. Posso levá-la para casa? Não é seguro esperar ônibus a esta hora. A oferta era tentadora, mas perigosa. Aceitar significaria romper. Uma barreira importante. Obrigada, mas já pedi um aplicativo de transporte, mentiu ela, embora planejasse pegar o ônibus como sempre. Então esperarei com você até que chegue, insistiu ele, percebendo a mentira, mas não a expondo. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Quando finalmente um táxi passou e Renata o chamou, Gustavo abriu a porta para ela. Renata, disse ele, seu olhar fixo no dela. Há um evento beneficente no próximo fim de semana. Uma gala para arrecadar fundos para escolas em comunidades carentes. Vários executivos do setor. Hoteleiros estarão presentes. Ele fez uma pausa. Gostaria que me acompanhasse. O convite pairou entre eles como uma ponte frágil entre dois mundos distintos. Renata sentiu o peso da decisão que precisava tomar. Como sua acompanhante? Perguntou, a voz quase um sussurro. Como alguém cujas ideias merecem ser ouvidas, respondeu ele com seriedade. Sua visão sobre hotelaria sustentável é exatamente o que o setor precisa discutir. Aquele não era apenas um convite para um evento. Era uma oportunidade que poderia mudar sua trajetória profissional. Mas também representava um mergulho perigoso em um mundo que não era o seu, com um homem que, apesar da aproximação recente, pertencia a uma realidade completamente distinta. Vou pensar, respondeu finalmente, entrando no táxi. Enquanto o carro se afastava, Renata viu pelo retrovisor a silhueta solitária de Gustavo na calçada e sentiu que, independentemente de sua resposta, nada seria como antes. Na manhã seguinte, ao entrar na suíte 614 para a limpeza diária, encontrou um envelope branco sobre a cama meticulosamente arrumada. Dentro, um convite formal para a gala beneficente da Fundação Estrela do Amanhã e um cartão com a caligrafia elegante de Gustavo. Sua presença seria uma honra, sua voz precisa ser ouvida. Renata segurou o convite luxuoso entre os dedos, trêmulos, sabendo que estava prestes a cruzar um limiar sem volta. A questão não era apenas se deveria aceitar o convite, era se estava pronta para as consequências que viriam depois.
O vestido azul marinho emprestado de Cecília, sua melhor amiga, era simples, mas elegante. Renata girou diante do espelho, quebrado do pequeno apartamento enquanto sua mãe, sentada na cama, com a perna engessada, a observava com uma mistura de orgulho e preocupação. "Filha, tem certeza disso?" perguntou Dona Conceição, ajustando a manta sobre as pernas. "Gente como nós não costuma frequentar esses lugares." Renata aplicou um batom discreto, evitando o olhar materno pelo reflexo. "Não vou como convidada comum, mãe. Vou apresentar minhas ideias para executivos do setor. É uma oportunidade profissional." "E esse Gustavo Mendonça? O que ele quer realmente?" A pergunta atingiu Renata como um golpe certeiro. Nas últimas semanas, tentara convencer-se de que o interesse de Gustavo era puramente profissional, que ele vira potencial em suas ideias. Mas os olhares prolongados, as conversas que se estendiam muito além do necessário na cafeteria, havia algo mais, uma corrente invisível que os puxava um para o outro. "Ele respeita minhas ideias", respondeu finalmente, ajustando o único par de brincos de prata que possuía. "E é gentil com você também. Sempre pergunta sobre sua recuperação." Dona Conceição suspirou, um gesto que carregava toda a sua experiência de vida. "Só tenha cuidado, minha filha. É fácil se perder entre mundos que não foram feitos. Para nós." A campainha interrompeu a conversa. Pontualmente às 8, conforme combinado. Renata respirou fundo, colocou uma echarpe emprestada sobre os ombros e beijou a testa da mãe. "Volto antes da meia-noite", prometeu. Ao abrir a porta, encontrou não apenas Gustavo, impecável em seu smoking, mas também uma realidade chocante. Uma limusine preta estacionada diante do prédio simples onde morava, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. A disparidade entre aquele veículo luxuoso e o bairro modesto de prédios populares não poderia ser mais gritante. "Está deslumbrante", disse Gustavo, seus olhos percorrendo-a com admiração genuína. Renata sentiu o rosto esquentar. "Obrigada. Você também está elegante." O trajeto até o Hotel Cristalo, onde aconteceria a gala, foi preenchido por um silêncio nervoso da parte dela e explicações técnicas dele sobre os participantes do evento. "Estará presente Eduardo Menezes, diretor da Associação Brasileira de Hotéis. Mencionei seu projeto para ele e ficou interessado." "Você falou de mim para Eduardo Menezes?" perguntou ela, incrédula. "Seu trabalho merece reconhecimento, Renata, e hoje é apenas o começo." A confiança nas palavras dele acalmou momentaneamente suas inseguranças. Mas quando a limusine parou diante do tapete vermelho que levava ao saguão iluminado do hotel, o pânico voltou com força total. "Não sei se consigo fazer isso", confessou, as mãos apertando a pequena bolsa emprestada. Gustavo cobriu suas mãos com as dele, o toque quente e reconfortante. "Olhe para mim", pediu suavemente. Quando seus olhares se encontraram, continuou. "Você não está aqui por caridade ou como acompanhante decorativa. Está aqui porque suas ideias têm valor, porque sua visão pode transformar um setor inteiro." Aquelas palavras ditas com tanta convicção foram como uma âncora para Renata. Ela assentiu, reunindo coragem, e aceitou o braço que ele oferecia. Salão de festas do Hotel Cristalo era um espetáculo de luxo. Cristais cintilavam nos lustres monumentais. Mesas elegantemente decoradas circundavam uma pista de dança central, e uma orquestra de câmara tocava músicas clássicas em um canto estrategicamente posicionado. Pessoas em trajes de gala circulavam, com taças de champanhe conversando em pequenos grupos. "Respire", sussurrou Gustavo ao sentir a tensão dela. "São apenas pessoas. Pessoas que faturam em um dia o que ganho em um ano", murmurou Renata, tentando sorrir para um garçom que passava com canapés. A primeira hora foi um teste para seus nervos. Gustavo a apresentou a diversos empresários e executivos, sempre enfatizando sua formação acadêmica e o projeto inovador sobre hotelaria sustentável. Alguns a trataram com educada indiferença, outros demonstraram interesse superficial. Renata sentia-se como um espécime exótico em exibição. Tudo mudou quando Eduardo Menezes, um homem de meia idade com olhos perspicazes, juntou-se a eles,
durante o jantar. Então você é a jovem revolucionária de quem Gustavo não para de falar, comentou, observando-a atentamente. Conte-me mais sobre esse conceito de integração comunitária nos grandes hotéis. A pergunta direta ativou o lado acadêmico de Renata. Esquecendo momentaneamente onde estava, mergulhou em uma explicação apaixonada sobre como os hotéis poderiam se tornar centros de preservação cultural e desenvolvimento econômico local, em vez de apenas ilhas de luxo desconectadas de seu entorno. A maioria dos turistas hoje busca experiências autênticas, não apenas conforto isolado, explicou ela, usando o próprio Hotel Cristalo como exemplo. Este hotel importa flores para a decoração da Holanda, quando poderia ter um arranjo com floricultores locais, criando uma identidade única e sustentável. Em vez de ofender-se, Eduardo pareceu fascinado. Logo outros executivos juntaram-se à conversa, fazendo perguntas e tomando notas. Renata, agora em seu elemento, respondia com segurança e paixão. Gustavo observava à distância, um sorriso orgulhoso nos lábios. Por 2 horas, Renata esqueceu as diferenças sociais, o vestido emprestado, a insegurança. Era apenas uma profissional discutindo ideias valiosas com pares do setor. Quando a orquestra começou a tocar uma valsa e os convidados se dirigiram à pista de dança, ela sentiu-se verdadeiramente parte daquele mundo. Gustavo aproximou-se, estendendo a mão em um convite silencioso para dançar. Eu não sei dançar valsa, confessou ela envergonhada. Eu conduzo, respondeu ele simplesmente. Na pista de dança, sob a luz suave dos lustres, Renata permitiu-se ser guiada pelos braços fortes de Gustavo. Seus corpos moviam-se em harmonia perfeita, como se tivessem dançado juntos a vida toda. A proximidade física intensificou a conexão que vinha crescendo entre eles, tornando-a quase palpável. Você foi incrível hoje, murmurou ele, seus lábios perigosamente próximos ao ouvido dela. Viu como todos estavam encantados com suas ideias? Graças a você, respondeu Renata, sentindo-se tonta com a proximidade, por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. Seus olhares se encontraram e, por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Gustavo inclinou-se levemente e Renata sentiu que estavam à beira de algo transformador, algo sem volta. Foi quando uma voz feminina interrompeu o momento. Gustavo, finalmente te encontro. Uma mulher estonteante, usando um vestido vermelho, de alta costura e joias que brilhavam como constelações, aproximou-se com a familiaridade de quem tem direitos estabelecidos. Helena Almeida, com sua beleza aristocrática e presença magnética, colocou-se entre eles como uma barreira física. Helena, respondeu Gustavo, seu tom neutro mas tenso. Não sabia que viria. Seu pai insistiu, respondeu ela, lançando um olhar avaliativo para Renata. Não vai me apresentar sua amiga? A hesitação antes da palavra amiga carregava todo o veneno de uma cobra pronta para dar o bote. Helena Almeida, esta é Renata Oliveira, especialista em hotelaria sustentável. Renata, Helena é a noiva dele, completou Helena com um sorriso frio, estendendo a mão esquerda onde um diamante do tamanho de uma amêndoa refletia as luzes do salão. O noivado será anunciado oficialmente na próxima semana, após a assinatura final da fusão entre nossas empresas. O mundo de Renata desmoronou em câmera lenta. Olhou para Gustavo, esperando uma negação veemente, uma explicação, qualquer coisa que contradissesse aquela afirmação devastadora. Mas o que viu foi apenas um silêncio constrangido e um olhar culpado. Preciso de ar, murmurou Renata, afastando-se rapidamente. Cruzou o salão com passos firmes, ignorando o chamado de Gustavo. No terraço deserto, permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Sentia-se não apenas enganada, mas profundamente tola. Como pudera acreditar, mesmo por um momento, que pertenceria àquele mundo? Que Gustavo Mendonça poderia vê-la como algo além de uma distração exótica? Renata. Espere. Gustavo apareceu no terraço, o rosto contorcido em uma expressão angustiada. Não é o que parece, começou ele, aproximando-se cautelosamente.
E o que é então? Perguntou ela, sem tentar esconder as lágrimas. Um jogo? Uma experiência? Antes de se acomodar no casamento arranjado? Helena está mentindo. Não houve noivado nem vai haver. Mas haverá a fusão, não é? E o casamento é parte do acordo. O silêncio dele foi resposta suficiente. Por que me trouxe aqui, Gustavo? Por que me fez acreditar que havia um lugar para mim nesse mundo quando já sabia que seu futuro estava decidido? Porque com você eu me sinto real, exclamou ele. A frustração transparecendo em sua voz. Porque em nossas conversas na cafeteria vejo possibilidades que nunca vislumbrei antes. Porque você me faz questionar cada certeza que me foi imposta desde o nascimento. Renata balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Bonitas palavras, mas no fim você voltará para seu mundo e eu para o meu. Não precisa ser assim, insistiu ele, tocando seu braço delicadamente. Podemos encontrar um caminho juntos. Que caminho, Gustavo? Você acha que seu pai, que arranja casamentos por interesse comercial, aceitaria uma nora que limpa as suítes de seus hotéis? Que a alta sociedade que frequenta estes eventos me aceitaria como uma... igual e não como sua obra de caridade? A dor estampada no rosto dele mostrava que suas palavras atingiam o alvo. A cruel realidade que ambos tentavam ignorar estava agora exposta. Os mundos que habitavam eram incompatíveis, separados não apenas por dinheiro, mas por gerações de privilégios e expectativas. Preciso ir embora, decidiu Renata, afastando-se. Deixe-me, ao menos levá-la para casa. Não, já atravessei sozinha para seu mundo hoje. Posso encontrar o caminho de volta para o meu. Naquela noite, enquanto retornava de táxi para o pequeno apartamento no subúrbio, Renata observava as luzes da cidade passando pela janela. À medida que se afastava do centro luxuoso, as construções tornavam-se mais simples, os letreiros menos brilhantes, as ruas menos cuidadas. Era como se a própria cidade fosse uma metáfora da distância intransponível entre ela e Gustavo. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe adormecida na poltrona da sala, esperando por ela. O relógio marcava apenas 10 horas, muito antes da meia-noite prometida. Com cuidado para não acordá-la, Renata cobriu-a com uma manta e dirigiu-se ao pequeno quarto que compartilhavam. Sentada na beira da cama, ainda vestida para uma festa, a qual não pertencia, permitiu-se um último momento de fraqueza. As lágrimas desceram silenciosas, enquanto retirava os brincos emprestados e o batom que havia aplicado com tanto cuidado. Não chorava apenas por Gustavo, ou pelo sonho romântico destruído. Chorava pela crueldade de um sistema que separava pessoas por circunstâncias de nascimento, que definia valor pelo saldo bancário e não pelo caráter. Naquela noite tomou uma decisão. Nunca mais tentaria pertencer a um mundo que não a queria. Concentraria todas suas energias em conquistar seu espaço por mérito, não por conexões. E, sobretudo, blindaria seu coração contra homens que prometiam pontes entre mundos que, na realidade, eram separados por abismos. Na manhã seguinte, domingo, Renata escreveu uma carta formal, endereçada à governanta do Hotel Dourado, comunicando sua demissão imediata. Preferia buscar outro emprego a correr o risco de encontrar Gustavo novamente. Explicou que sua mãe estava se recuperando bem e logo poderia voltar ao trabalho. Agradeceu a oportunidade e desejou sucesso ao estabelecimento. Durante a semana que se seguiu, ignorou completamente as dezenas de ligações de Gustavo para seu celular. No terceiro dia, quando um enorme arranjo de flores foi entregue no apartamento, nem sequer leu o cartão que o acompanhava. Pediu à vizinha que levasse as flores para o hospital mais próximo. Sua determinação em seguir em frente foi recompensada. Menos de 2 semanas depois, quando recebeu um e-mail de Eduardo Menezes, o diretor da Associação Brasileira de Hotéis, que conhecera na gala. O e-mail era direto. Impressionado com suas ideias sobre hotelaria sustentável, oferecia-lhe um estágio remunerado no Departamento de Desenvolvimento de Projetos da Associação em São Paulo. Uma oportunidade única para implementar suas teorias em escala.
nacional, escreveu ele, com possibilidades reais de crescimento profissional. A proposta era tentadora, mas significava deixar sua mãe, ainda em recuperação, e mudar-se para outra cidade. Significava também um distanciamento geográfico de Gustavo e das memórias dolorosas. Após uma conversa franca com Dona Conceição, que insistiu que a filha não sacrificasse seu futuro por ela, Renata aceitou a proposta. 2 semanas depois, com 2 malas contendo tudo o que possuía, embarcou em um ônibus com destino a São Paulo. É seu recomeço, disse sua mãe no abraço de despedida. Construa sua história sem olhar para trás. São Paulo recebeu Renata com sua habitual indiferença caótica. A cidade gigantesca, com seus arranha-céus e ritmo alucinante, era o oposto do ambiente acolhedor que conhecia. Instalou-se em uma república estudantil indicada por uma colega da faculdade e, já no dia seguinte, apresentou-se no escritório moderno da Associação Brasileira de Hotéis. Eduardo Menezes a recebeu com a mesma cordialidade demonstrada na gala. Apresentou-a à equipe como a jovem visionária que vai nos ajudar a revolucionar o setor hoteleiro brasileiro. A responsabilidade era assustadora, mas Renata estava determinada a provar seu valor. Nas semanas seguintes, mergulhou no trabalho com uma dedicação quase obsessiva. Analisava projetos, elaborava propostas, participava de reuniões e, gradualmente, conquistava o respeito dos colegas muito mais experientes. Sua vida se resumia ao trabalho e a breves ligações noturnas para a mãe. Não havia espaço para socialização, ou muito menos romance. Foi durante uma conferência em Campinas, quase 2 meses após sua mudança, que o passado a alcançou. Apresentava um painel sobre integração comunitária em resorts, quando, ao final da palestra, reconheceu uma figura familiar na última fileira do auditório. Gustavo Mendonça estava ali, discretamente vestido em comparação com os outros, executivos, observando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar, mesmo contra sua vontade. Terminada a sessão de perguntas, Renata recolheu seu material e saiu rapidamente por uma porta lateral, evitando o contato. Mas Gustavo a alcançou no corredor. Você está incrível, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Seu trabalho está revolucionando o setor. O que faz aqui, Gustavo? Perguntou ela, mantendo o tom profissional, apesar do coração descompassado. Vim te ouvir. Acompanho seus projetos desde que começou na associação. A ideia de que ele monitorava sua carreira à distância era ao mesmo tempo perturbadora e secretamente reconfortante. E o seu casamento? A fusão? Perguntou, tentando soar indiferente. Um sorriso triste se formou nos lábios dele. Não houve casamento, nem fusão. Aquelas 4 palavras simples desencadearam uma tempestade emocional que Renata lutou para conter. Sinto muito. Por seus negócios, disse, ajustando a pasta entre os braços, como se aquele gesto pudesse criar uma barreira entre eles. Eu não, respondeu ele com sinceridade. Foi a primeira vez que enfrentei meu pai e a tradição familiar. A primeira vez que escolhi meu próprio caminho. Renata sentiu sua resolução vacilar. A proximidade dele, o perfume familiar, a memória da dança sob os lustres de cristal, tudo conspirava para quebrar as defesas que construíra tão meticulosamente. Preciso ir, disse abruptamente. Tenho outra apresentação em 20 minutos. Renata, chamou ele quando ela já se afastava. Estou construindo algo novo, algo que se alinha com tudo que você sempre defendeu. Quando estiver pronto, gostaria que fosse a primeira a ver. Ela não respondeu, apenas acenou brevemente com a cabeça e continuou seu caminho. Mas aquele breve encontro abalou os alicerces da nova vida que vinha construindo. Durante dias, lutou contra a tentação de procurá-lo, de perguntar sobre esse algo novo que ele mencionara. Os meses passaram. O nome de Renata Oliveira tornava-se cada vez mais conhecido no setor hoteleiro. Seu projeto piloto de integração comunitária em um resort no Nordeste brasileiro recebeu elogios internacionais e estava sendo replicado em outras localidades. Eduardo Menezes havia promovido-a a coordenadora de projetos sustentáveis, com uma equipe própria sob sua supervisão. Profissionalmente, seu sucesso era inegável.
Pessoalmente, porém, Renata permanecia em um limbo emocional. As feridas deixadas pela experiência com Gustavo haviam cicatrizado na superfície, mas o núcleo da dor permanecia intacto, um lembrete constante para manter distância de envolvimentos que pudessem ameaçar sua duramente conquistada estabilidade. Em uma manhã chuvosa de abril, quase um ano após a fatídica gala, Renata encontrou um envelope elegante em sua mesa de trabalho. Dentro, um convite dourado. Grupo Mendonça tem o prazer de convidá-la para a inauguração do Hotel Raízes, o primeiro empreendimento do país totalmente dedicado à sustentabilidade e integração comunitária. Sua presença seria a maior honra. O convite não estava assinado, mas não era necessário. Renata reconheceria a caligrafia elegante em qualquer lugar. Ao virar o cartão, uma frase simples fez seu coração falhar uma batida. Este sonho começou com suas palavras. Venha ver o que construímos juntos, mesmo separados. Renata permaneceu imóvel em sua cadeira por longos minutos, o convite tremendo levemente entre seus dedos. A decisão que precisava tomar não era apenas sobre comparecer ou não a uma inauguração. Era sobre permitir-se revisitar um capítulo que havia forçosamente encerrado em sua vida. Era sobre arriscar-se a pisar novamente em um terreno que já havia provado ser instável sob seus pés. Ou seria possível que, desta vez, o encontro acontecesse em solo comum, construído tanto por ela quanto por ele? O táxi parou diante do Hotel Raízes e Renata sentiu o coração acelerar. O edifício era uma perfeita harmonia entre arquitetura moderna e elementos naturais. Fachadas verdes cobriam partes da estrutura, enquanto painéis solares reluziam discretamente no telhado ondulado. Diferente dos hotéis ostensivos do centro, o Raízes parecia abraçar a paisagem ao invés de dominá-la. A senhora chegou, anunciou o motorista, interrompendo sua contemplação. Renata pagou a corrida e desceu ajustando o vestido verde esmeralda que escolhera cuidadosamente para a ocasião. Simples e elegante, representava seu crescimento profissional sem negar suas origens. O lobby do hotel era de tirar o fôlego. Luz natural entrava por clarabóias estratégicas, iluminando um espaço onde o concreto convivia harmoniosamente com madeira de reflorestamento e plantas nativas. O que mais chamou sua atenção, porém, foram os painéis decorativos nas paredes, reproduções exatas dos diagramas que havia desenhado em seu projeto universitário. Suas ideias ganharam vida, disse uma voz familiar atrás dela. Gustavo aproximou-se lentamente, como quem teme espantar um pássaro arisco. Estava diferente. O cabelo ligeiramente mais comprido, a expressão mais serena, o terno substituído por uma camisa de linho e calças sociais. É impressionante, respondeu. Ela mantendo uma distância segura. Parece que alguém extraiu meus sonhos diretamente do papel. Foi exatamente o que fizemos. Seguimos cada detalhe do seu projeto. Renata percorreu o saguão com um olhar analítico, notando os detalhes que antes só existiam em sua imaginação. O balcão de recepção feito de madeira recuperada de demolições, o sistema de filtragem de água da chuva transformado em elemento decorativo, as obras de artistas locais expostas com o mesmo destaque que receberiam em uma galeria. Por quê? Gustavo? Perguntou finalmente, encarando-o. Por que construir algo baseado nas ideias de alguém que você mal conhece? Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque suas ideias mudaram minha visão sobre tudo. Porque precisava provar, para mim mesmo, para meu pai, para o mundo, que existe um caminho diferente. E a fusão, o império familiar? Abandonei tudo, respondeu ele simplesmente. Este hotel é meu único negócio agora. Construído com minha parte da herança materna, sem conexão com o Grupo Mendonça. A revelação atingiu Renata como uma onda. O homem à sua frente havia sacrificado um império por um princípio. Havia reconstruído sua vida baseado em ideias que ela compartilhara entre xícaras de café barato e corredores de hotel. Gostaria de conhecer o resto? Convidou ele, estendendo o braço sem tocá-la. Durante a hora seguinte, Gustavo guiou,
Renata por cada centímetro do Hotel Raízes. Mostrou os quartos com móveis fabricados por cooperativas locais, o restaurante que servia apenas ingredientes cultivados num raio de 100 quilômetros, o sistema de energia solar que tornava o hotel quase autossuficiente. A cada espaço, Renata reconhecia ideias que havia defendido naquela noite na gala, agora materializadas em concreto, madeira e vidro. No jardim interno, uma área verde cercada por todos os andares do hotel, crianças da comunidade vizinha cultivavam uma horta orgânica, sob supervisão de educadores ambientais. Idosos do bairro transmitiam conhecimentos tradicionais a turistas interessados em oficinas culturais. O hotel já emprega 73% de moradores locais, explicou Gustavo, enquanto observavam uma senhora ensinando técnicas de tecelagem a um grupo fascinado de turistas estrangeiros, e reinveste 20% do lucro em projetos da própria comunidade. Era como se Gustavo tivesse pegado cada fragmento das teorias de Renata e os transformado em realidade palpável, superando até mesmo suas expectativas mais otimistas. "Por que me trouxe aqui hoje?" perguntou ela finalmente, quando chegaram ao terraço que oferecia uma vista panorâmica da cidade. A inauguração oficial será apenas na próxima semana, segundo o convite. Gustavo sorriu, um sorriso diferente daqueles que ela conhecia, sem traços de arrogância ou segurança excessiva, apenas uma vulnerabilidade autêntica. "Queria que você fosse a primeira a ver, antes da imprensa, dos investidores, de qualquer outra pessoa." "Por quê?" "Porque cada tijolo deste lugar tem um pouco de você, Renata. Mesmo ausente, você esteve presente em cada decisão." Aquelas palavras atingiram o núcleo das defesas que ela construíra ao longo do último ano. Tentou manter a compostura profissional, mas sentiu os olhos marejarem, traindo sua aparente indiferença. "É um projeto admirável", disse, tentando desviar o foco emocional para o profissional. "Será um caso de estudo importante para o setor." "Não, construí isso para ser um caso de estudo", respondeu Gustavo, sua voz baixando uma oitava. "Construí para provar que os sonhos que compartilhamos naquela cafeteria tinham substância, que não eram apenas conversas idealistas de madrugada." O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e vermelho. No terraço ajardinado, com a cidade aos seus pés e o hotel revolucionário ao redor, Renata sentiu-se em um limbo entre realidade e sonho. "Há algo mais que preciso mostrar", disse Gustavo, conduzindo-a para uma saleta adjacente ao terraço. Sobre uma mesa de reuniões, estava uma pasta de documentos. Ele a abriu, revelando contratos e certificados oficiais. "Essa é a escritura do Hotel Raízes", explicou, passando as páginas lentamente. "E isto é um contrato de sociedade." Renata franziu a testa, confusa. "Sociedade? O hotel está registrado em nome de uma empresa da qual sou atualmente o único proprietário. Este contrato", ele apontou para o documento, "transfere 50% das ações para seu nome." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Renata. Ela se apoiou na mesa, tentando processar o que acabara de ouvir. "Isso não faz sentido", balbuciou. "Você não pode simplesmente dar metade de um empreendimento milionário para alguém." "Não estou dando, estou devolvendo", corrigiu Gustavo calmamente. "Metade das ideias são suas, metade do sonho é seu. Parece justo que metade da realização também seja." Renata encarou os documentos como se fossem escritos em uma língua desconhecida. Em seu mundo, pessoas não recebiam hotéis de presente. Havia um truque, uma armadilha, uma condição oculta. "O que você espera em troca?", perguntou diretamente, cruzando os braços. A pergunta pareceu machucar Gustavo fisicamente. Ele recuou um passo, as mãos abertas em um gesto de rendição. "Nada, absolutamente nada. Se quiser, pode vender sua parte imediatamente, ou administrar à distância sem qualquer contato comigo, ou usar como experiência para outros projetos seus." "Não entendo." "Este ano sem você foi esclarecedor", confessou ele, apoiando-se no parapeito do terraço. "Percebi que havia construído minha vida inteira sobre fundações que não escolhi. O império familiar, o casamento arranjado, a competição feroz.
Nada disso me pertencia realmente. Renata observava-o atentamente, vendo camadas de proteção se dissolverem diante de seus olhos. E então? Perguntou suavemente. Então decidi construir algo que fosse verdadeiramente meu, baseado em valores que descobri em grande parte através de você. O silêncio que seguiu era denso de possibilidades. Renata pensou em sua trajetória desde a noite da gala, o trabalho na associação, o reconhecimento profissional, a independência duramente conquistada. Aceitar aquela oferta significaria entrelaçar seu destino novamente ao de Gustavo, arriscar tudo o que construíra com tanto esforço. Preciso de tempo, disse finalmente, para pensar, para consultar meu advogado, para entender completamente o que isso significa. Gustavo assentiu sem mostrar desapontamento. Tempo é algo que tenho agora. Aprendi a esperar pelo que realmente importa. Ao deixar o Hotel Raízes naquela noite, Renata sentia-se dividida como nunca antes. O táxi atravessava a cidade, afastando-se do novo empreendimento em direção ao pequeno apartamento que alugava em São Paulo, e cada quilômetro parecia esticar seu coração em direções opostas. No dia seguinte, solicitou uma semana de folga no trabalho, a primeira desde que começara na associação. Precisava de espaço para pensar, para tomar uma decisão que potencialmente alteraria todo o seu futuro. Mais que isso, precisava de conselho. O ônibus para sua cidade natal partiu pontualmente às 20h. Durante as 6 horas de viagem noturna, Renata oscilou entre a empolgação e o pânico. A ideia de ser coproprietária de um hotel que incorporava tudo o que sempre defendeu era embriagadora. Mas as cicatrizes emocionais do passado pulsavam como um aviso. Dona Conceição recebeu a filha com o abraço apertado de sempre. Agora recuperada da fratura, trabalhava meio período no Hotel Dourado e dedicava o resto do tempo a aulas de artesanato para mulheres da comunidade. Mãe, preciso da sua sabedoria, disse Renata após o café da manhã, enquanto contava toda a história do Hotel Raízes e da proposta de sociedade. A senhora mais velha ouviu tudo em silêncio, os olhos experientes avaliando não apenas as palavras, mas as emoções que sua filha tentava esconder. O que você realmente teme, filha? Perguntou finalmente. Que seja uma armadilha ou que seja verdade. A pergunta atingiu Renata como um raio de clareza. Tenho medo de que seja real, de que ele realmente tenha mudado tudo por causa das minhas ideias, de que isso signifique que você também precise mudar, completou Dona Conceição suavemente, que precise abandonar a segurança das defesas que construiu. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Renata, confirmando a sabedoria materna. Durante o ano anterior, havia se convencido de que seu lugar era pequeno e seguro, que ambições maiores trariam apenas decepção. Havia transformado o pragmatismo em uma armadura contra novos sonhos. E se der errado de novo? Sussurrou. E se der certo? Retrucou a mãe. Renata, você sempre me ensinou que muros são feitos para proteger, mas também para limitar. Talvez seja a hora de construir pontes ao invés de muros. Nos 3 dias que passou na casa materna, Renata refletiu profundamente sobre sua vida, suas escolhas e o futuro que desejava construir. Consultou um advogado amigo da família, que após analisar os documentos que ela trouxera, confirmou a legitimidade da oferta. É um contrato sólido, sem armadilhas, garantiu ele, genuinamente impressionado. Esse homem está realmente lhe oferecendo metade de um empreendimento multimilionário sem exigir nada em troca. Na manhã do 4º dia, Renata já havia tomado sua decisão. Despediu-se da mãe com a promessa de notícias frequentes e embarcou, de volta para São Paulo com uma clareza de propósito que não sentia há muito tempo. Ao desembarcar, não foi para seu apartamento. Dirigiu-se diretamente ao Hotel Raízes, onde sabia que encontraria Gustavo, supervisionando os preparativos finais para a inauguração oficial. Ele estava no lobby, discutindo ajustes de iluminação com a equipe técnica, quando a viu entrar. Imediatamente interrompeu a conversa e veio ao seu encontro, sem conseguir esconder a expectativa em seus olhos. Aceito a sociedade, disse Renata sem preâmbulos, mas com uma condição. Qual?
Perguntou ele, preparado para qualquer exigência. Que este seja apenas o começo. Quero transformar o Raízes em uma rede, levando este modelo para outras comunidades, outras cidades. Quero que seja uma revolução no setor, não apenas um caso isolado. Um sorriso largo iluminou o rosto de Gustavo, como se aquelas palavras fossem exatamente o que esperava ouvir. Já tenho terrenos opcionados em 3 estados diferentes, revelou. Só estava esperando minha sócia aprovar a expansão. Naquele momento, algo definitivo mudou entre eles. Não era apenas uma reconciliação ou um acordo comercial, era o nascimento de uma parceria baseada em visões compartilhadas e respeito mútuo. Bem-vinda de volta, Renata Oliveira, disse Gustavo formalmente, estendendo a mão. O Hotel Raízes estava incompleto sem você. Quando suas mãos se tocaram, selando o acordo, Renata sentiu que não estava apenas aceitando ser sócia de um empreendimento, estava aceitando a possibilidade de reescrever sua história, desta vez como protagonista de seu próprio destino. Os preparativos para a inauguração oficial do Hotel Raízes consumiram os próximos 3 dias. Renata mergulhou de cabeça no trabalho, familiarizando-se com cada aspecto da operação. Conheceu cada funcionário pelo nome, estudou contratos com fornecedores, analisou a política tarifária e aprendeu os detalhes técnicos dos sistemas sustentáveis implementados no prédio. A manhã da cerimônia de abertura chegou com um céu extraordinariamente azul. Renata acordou cedo em seu novo quarto no hotel, uma concessão temporária que aceitara apenas para facilitar a logística dos últimos preparativos. Bom dia, diretora, cumprimentou Mariana, a jovem recepcionista, que viera de uma comunidade próxima. Os primeiros jornalistas já estão chegando. A cobertura da mídia superava expectativas. O conceito inovador do Raízes havia despertado o interesse não apenas da imprensa especializada em hotelaria, mas também de veículos focados em sustentabilidade, negócios sociais e arquitetura verde. Vou precisar de 20 minutos, respondeu. Renata, apressando-se para se preparar. Em seu closet contemplou longamente as opções de roupa. Optou por um terno feminino de algodão orgânico na cor terracota, produzido por uma cooperativa têxtil do Nordeste, um presente de Gustavo, que simbolizava perfeitamente a filosofia do hotel. Quando se encontraram no lobby, Gustavo usava um conjunto semelhante em tom azul petróleo, criando uma imagem harmoniosa sem parecer combinado. Era como se tivessem pensado da mesma forma, independentemente. Nervosa? Perguntou ele, ajustando discretamente a gravata. Pouco, admitiu Renata. Mas é um nervosismo bom, de antecipação, não de medo. A cerimônia foi um sucesso absoluto. Após o tradicional corte de fita, os convidados, jornalistas, autoridades, empresários do setor e representantes da comunidade local, foram guiados em grupos por diferentes setores do hotel. Cada área tinha um anfitrião especial. Os jardins eram apresentados pelas crianças que cultivavam a horta comunitária. O restaurante, pelo chefe e pelos produtores locais. As áreas sociais, pelos artesãos que haviam criado as peças decorativas. Renata conduzia pessoalmente o grupo. Mais importante, formado por editores das principais revistas especializadas. Sua paixão ao explicar cada detalhe era contagiante, transformando o que poderia ser uma simples visita técnica em uma experiência envolvente. O conceito de hospitalidade que defendemos aqui vai além do conforto físico, explicava ela enquanto atravessavam o jardim interno. Acreditamos que verdadeiro luxo hoje é saber que sua estadia gera impacto positivo no ambiente e na comunidade. Ao final do dia, quando o último convidado se foi, a equipe reuniu-se para uma pequena comemoração interna. Champanhe foi servido em taças de vidro reciclado, produzidas em uma oficina mantida pelo hotel. Gustavo ergueu sua taça para um brinde. Ao Hotel Raízes e sua extraordinária equipe. Este é apenas o começo de uma jornada que mudará a indústria hoteleira para sempre. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo saguão. Renata observava a cena com uma sensação de pertencimento que não experimentava há muito tempo.
Ali estava uma comunidade unida por propósito, não apenas por necessidade econômica. Quando a celebração terminou e os funcionários retiraram-se, apenas Renata e Gustavo permaneceram no terraço, contemplando as luzes da cidade que começavam a pontilhar a paisagem noturna. Então, começou Gustavo, recostando-se na cadeira de balanço feita de bambu. Qual será nosso próximo passo? Precisamos consolidar a operação aqui primeiro, respondeu Renata, sempre prática. Provar que nosso modelo é economicamente viável a longo prazo. Os números preliminares são promissores. A taxa de ocupação para os próximos 3 meses já ultrapassa 85%. E quanto aos outros terrenos que você mencionou? Gustavo sorriu pegando seu tablet. Tenho opções em Paraty, Chapada dos Veadeiros e Serra Gaúcha. Cada local tem características distintas que inspirariam adaptações do nosso conceito. Ele mostrou imagens dos terrenos, todos estrategicamente localizados em áreas que combinavam beleza natural com necessidade de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Gosto da ideia de cada hotel ter sua própria identidade, respondendo ao contexto local, comentou Renata, analisando as fotos, mas mantendo a mesma filosofia central. A conversa fluía naturalmente, sem as tensões anteriores. Era uma parceria genuína, construída sobre respeito mútuo e visão compartilhada. Por horas discutiram possibilidades, calcularam investimentos necessários, projetaram cronogramas possíveis. Quando o relógio marcou meia-noite, Renata percebeu o quanto se sentia confortável naquela dinâmica. A barreira invisível que mantivera entre eles tinha se dissolvido sem que percebesse. Devemos continuar amanhã, sugeriu ela, reprimindo um bocejo. Tenho reunião cedo com a equipe de marketing. Claro, concordou Gustavo, levantando-se. Ah, quase esqueci. Chegou algo para você. Ele entregou-lhe um envelope elegante que tirara do bolso interno do paletó. O que é isso? Perguntou. Ela intrigada. Abra e descubra. Dentro estava um convite para o Fórum Internacional de Hotelaria Sustentável, que aconteceria em Lisboa no mês seguinte. Uma nota manuscrita do organizador do evento dizia: ficaríamos honrados em ter os fundadores do Hotel Raízes como palestrantes principais. Renata ergueu os olhos do convite, surpresa evidente em seu rosto. Isso é inesperado. Como souberam sobre nós tão rapidamente? A matéria da Ecotravel saiu online há 2 horas. Aparentemente, causou bastante impacto. O reconhecimento internacional era um sonho distante, que agora se materializava muito antes do previsto. Significava a oportunidade de amplificar a mensagem do Raízes, de influenciar o setor em escala global. Precisamos começar a preparar a apresentação, disse Renata, a mente já trabalhando nas possibilidades. Mostrar dados concretos, resultados mensuráveis. Sim, concordou Gustavo com um sorriso. Mas primeiro sugiro dormirmos um pouco. Amanhã será outro dia intenso. Nas semanas seguintes, o Hotel Raízes consolidou-se como caso de sucesso. Operava com ocupação máxima, recebia elogios unânimes dos hóspedes e gerava resultados financeiros acima das projeções mais otimistas. Mais importante, cumpria sua missão social, transformando a dinâmica econômica do entorno e criando um modelo replicável de negócio sustentável. O dia da viagem. A Lisboa chegou rapidamente. Na sala VIP do aeroporto, Renata finalizava os últimos ajustes na apresentação, enquanto Gustavo atendia algumas ligações pendentes. Desculpe a demora, disse ele, guardando o celular. Era Ricardo Mendonça. Renata ergueu as sobrancelhas. Sabia que Gustavo raramente falava com o pai desde a ruptura profissional. E como foi? Surpreendentemente cordial. Ele viu as reportagens sobre o Raízes. Acho que começa a entender que existem diferentes formas de construir um legado. A notícia trouxe um sorriso ao rosto de Renata. Sabia o quanto aquele relacionamento complicado pesava sobre Gustavo, mesmo que ele raramente admitisse. Isso é ótimo. Uma reconciliação poderia ser um passo de cada vez, interrompeu ele gentilmente.
Por enquanto estou feliz que ele ao menos reconheça o valor do que construímos. O anúncio do embarque interrompeu a conversa. Enquanto caminhavam para o portão, Renata pensou em sua própria jornada de reconciliações e recomeços. Havia pedido demissão da associação para dedicar-se integralmente ao Raízes, mas mantinha contato próximo com seus antigos colegas, criando pontes entre os diferentes mundos que agora habitava. O voo para Lisboa foi tranquilo. Entre revisões, da apresentação e discussões sobre os próximos passos da empresa, compartilharam momentos de descontração que fortaleciam sua parceria. Renata percebeu que estava genuinamente feliz, não apenas pela realização profissional, mas pela dinâmica especial que haviam construído. Em Lisboa, o fórum superou expectativas. Sua palestra como keynote speakers lotou o auditório principal, com pessoas em pé nos corredores. O modelo de negócio do Raízes foi recebido com entusiasmo pela comunidade internacional, gerando convites para consultorias, parcerias e expansão em outros continentes. Na noite após a palestra, celebraram com um jantar em um pequeno restaurante familiar no bairro Alto. O lugar simples servia comida tradicional portuguesa em um ambiente acolhedor, muito distante dos restaurantes estrelados, onde normalmente aconteciam as confraternizações do evento. Por que escolheu este lugar? Perguntou Renata, saboreando uma deliciosa sopa de peixe. Lembra da nossa primeira conversa verdadeira, na cafeteria do seu bairro? Ela assentiu, recordando vividamente aquela noite que mudara o curso de sua vida. Você disse que preferia a autenticidade de lugares simples à pretensão dos ambientes luxuosos, que havia mais verdade em uma sopa caseira do que em pratos decorados com pinças. O fato dele lembrar daquele detalhe específico tocou Renata profundamente. Era mais uma evidência de que suas conversas tinham realmente importado, que não havia sido apenas um jogo ou estratégia. Muito observador, Sr. Mendonça, comentou tentando disfarçar a emoção com um tom leve. Apenas bons ouvidos para coisas importantes, respondeu ele com um sorriso que iluminou seus olhos. Algo estava mudando entre eles sutilmente. A amizade e o respeito profissional ganhavam novos contornos mais profundos e complexos. Nenhum dos dois mencionava abertamente, como se temessem quebrar o equilíbrio cuidadosamente construído. A noite lisboeta estava quente e convidativa. Após o jantar, decidiram caminhar pelas ruelas históricas, deixando-se guiar pela música, que escapava de pequenas casas de fado. Pararam em um miradouro. Abaixo deles, o rio Tejo refletia luzes da cidade antiga. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de possibilidades. Renata, começou Gustavo, sua voz mais grave que o normal. Nestes meses trabalhando juntos, percebi algo importante. Ela sentiu o coração acelerar, antecipando o rumo da conversa. O quê? Que construímos algo extraordinário juntos, não apenas o hotel, mas uma parceria baseada em confiança e respeito. E isso é raro, precioso. Renata assentiu lentamente, sabendo que cada palavra era verdadeira. Também percebi isso, admitiu. É como se nos complementássemos perfeitamente. Sim, concordou Gustavo. E por isso mesmo tenho medo. A confissão surpreendeu Renata. Gustavo Mendonça, o homem que abandonara um império para seguir suas convicções, admitindo medo? Medo do quê? De arriscar essa parceria perfeita por algo, mas de confundir o que temos profissionalmente com outros sentimentos. Ali estava finalmente no aberto, a atração que ambos sentiam, cuidadosamente contida sob camadas de profissionalismo e cautela. E se não for confusão? Perguntou Renata, surpreendendo a si mesma com a coragem. E se for apenas mais uma dimensão da mesma sintonia? O olhar que trocaram naquele momento continha anos de história não escrita, encontros e desencontros, barreiras superadas, confiança arduamente conquistada. Lisboa testemunhava silenciosamente o momento em que duas almas finalmente se permitiam reconhecer a verdade que seus corações já sabiam.
Talvez devêssemos descobrir, sussurrou Gustavo, aproximando-se lentamente. Sob o céu estrelado de Portugal, longe das pressões e expectativas de seus mundos, selaram com um beijo o início de um novo capítulo. Não como herdeiro e camareira, não como empresário e consultora, mas simplesmente como Gustavo e Renata, duas pessoas que haviam encontrado, uma na outra, o reflexo de seus melhores sonhos. O retorno ao Brasil, após a semana em Lisboa, trouxe consigo uma nova realidade para Renata e Gustavo. O que havia começado como um beijo sob as estrelas portuguesas transformara-se em uma profunda conexão que nenhum dos dois estava preparado para negar. Como faremos isso funcionar? Perguntou Renata enquanto o avião iniciava sua descida para o aeroporto de Guarulhos. Somos sócios. Trabalhamos juntos diariamente. Gustavo entrelaçou seus dedos aos dela, um gesto que agora parecia tão natural quanto respirar. Com transparência absoluta, respondeu, separando claramente os momentos profissionais dos pessoais e, acima de tudo, mantendo o projeto Raízes como prioridade. Havia sabedoria naquela abordagem. O hotel não era apenas um negócio, era um manifesto vivo dos valores que ambos defendiam. Um modelo que poderia transformar vidas e comunidades. Nada, nem mesmo o amor nascente entre eles, deveria comprometer aquela visão maior. Nos meses seguintes, implementaram esse acordo tácito com disciplina impressionante. Durante reuniões e decisões de negócios, eram estritamente profissionais. Gustavo e Renata, sócios diretores do Hotel Raízes. Nos momentos pessoais, permitiam-se explorar a relação que florescia entre eles. O hotel prosperava sob essa administração. 6 meses após a inauguração, já acumulava prêmios e reconhecimentos internacionais. Mais importante, os resultados sociais e ambientais eram tangíveis. A taxa de empregabilidade na comunidade do entorno havia crescido 27%. O consumo de água e energia por hóspede era 62% menor que a média do setor. O modelo de compras locais havia revitalizado a economia regional. Numa tarde particularmente agitada, Renata conduzia uma reunião com potenciais investidores interessados na expansão do Raízes. Na sala de conferências do hotel, explicava detalhadamente o modelo de negócios para um grupo de executivos impressionados. O diferencial do Raízes não está apenas em sua arquitetura sustentável ou nas práticas ecológicas, dizia ela, apontando para os gráficos projetados. Está na integração total com a comunidade local e no compromisso de longo prazo com o desenvolvimento regional. Um dos investidores, homem de meia-idade com expressão cética, levantou a mão. Senhorita Oliveira, os números são impressionantes, mas sejamos realistas. Este modelo funcionou aqui, com muita publicidade e em um momento favorável para iniciativas verdes. Mas é realmente replicável em maior escala? A pergunta era esperada. Renata sorriu, trocando um olhar rápido com Gustavo antes de responder. É exatamente por isso que estamos aqui hoje, respondeu com segurança. Não queremos apenas expandir como rede. Queremos provar que nosso modelo é viável em diferentes contextos. O projeto para a Chapada dos Veadeiros, por exemplo, adaptará nossos princípios a uma realidade completamente diferente. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com perguntas técnicas, discussões sobre escalabilidade e análises financeiras detalhadas. Ao final, 3 dos 5 investidores presentes demonstraram interesse concreto em participar da expansão. Quando o último visitante se foi, Renata desabou na cadeira, exausta, mas satisfeita. Você foi brilhante, comentou Gustavo, servindo-lhe um copo d'água. A maneira como desmontou as objeções do Castilho foi magistral. Aprendi com o melhor, brincou ela, referindo-se às inúmeras negociações que haviam observado Gustavo conduzir nos últimos meses. Precisamos celebrar. 3 investidores interessados é mais do que esperávamos. Jantar no novo bistrô dos Jardins? Perfeito. Mas antes preciso revisar os relatórios da equipe de sustentabilidade. Essa era a dinâmica que haviam estabelecido.
O trabalho sempre vinha primeiro, mas criavam espaços intencionais para nutrir o relacionamento. O equilíbrio não era fácil, mas ambos estavam comprometidos em fazê-lo funcionar. Naquela noite, enquanto jantavam em um restaurante intimista que servia culinária de fusão franco-brasileira, Renata observava Gustavo com uma mistura de admiração e surpresa. O homem arrogante que conhecera naquela fatídica gala havia se transformado completamente, ou talvez sempre existisse esta versão dele, apenas esperando a oportunidade de emergir. "No que está pensando?" perguntou, ele notando seu olhar contemplativo. "Em transformações", respondeu sinceramente. "Em como a vida pode mudar completamente quando menos esperamos." Gustavo sorriu, compreendendo o subtexto. "Sabia que meu pai me telefonou ontem?" A informação pegou Renata de surpresa. Ricardo Mendonça, o patriarca da família, raramente entrava em contato com o filho desde o rompimento. "E como foi?" "Diferente, ele quer conhecer o hotel." Gustavo fez uma pausa. "E quer conhecer você." Renata sentiu um frio na espinha. Ricardo Mendonça era praticamente uma lenda nos círculos empresariais brasileiros, conhecido tanto por sua astúcia nos negócios, quanto por seu estilo implacável de liderança. Por quê? Depois de todo este tempo ignorando o Raízes? Acho que a matéria na Forbes teve impacto. O título, "O rebelde que reinventou a hotelaria brasileira", deve ter cutucado o orgulho dele. Gustavo hesitou. E talvez, apenas talvez, ele esteja genuinamente curioso sobre o hotel que fez seu filho abandonar um império. A perspectiva de encontrar Ricardo Mendonça era intimidante. Aquele homem representava tudo o que o Raízes desafiava, o modelo tradicional de negócios focado exclusivamente no lucro, indiferente aos impactos sociais e ambientais. "Quando ele quer vir?" "Na próxima semana. Podemos remarcar se você preferir." Renata respirou fundo, encontrando coragem na segurança que haviam construído juntos. "Não, vamos recebê-lo. Mostrar exatamente o que construímos e por quê." O dia da visita de Ricardo Mendonça chegou sem grandes alardes. Por decisão mútua, nem Gustavo nem Renata alteraram a rotina do hotel. Seria uma segunda-feira como qualquer outra, com a operação funcionando normalmente. Ricardo chegou pontualmente às 10 horas, dirigindo seu próprio carro, um detalhe que surpreendeu Renata, que esperava uma entrada mais ostensiva. Era um homem alto, com cabelos grisalhos perfeitamente aparados e postura impecável. Apesar dos seus 65 anos, irradiava energia e autoridade. "Filho", cumprimentou formalmente, estendendo a mão para Gustavo. O abraço hesitante que se seguiu revelava anos de distanciamento e expectativas não atendidas. Renata observou a interação com o coração apertado, reconhecendo nas entrelinhas uma história familiar complexa. "Esta é Renata Oliveira, minha sócia", apresentou Gustavo, a verdadeira visionária por trás do conceito Raízes. Ricardo voltou sua atenção para ela, avaliando-a com olhos perspicazes. "Senhorita Oliveira, ouvi muito sobre você. Dizem que conseguiu o que ninguém havia conseguido em décadas, fazer um Mendonça mudar de ideia." O comentário carregava uma ambiguidade calculada. Renata sustentou o olhar dele sem hesitação. "O mérito é inteiramente de seu filho, senhor Mendonça. A coragem de reinventar-se não é comum em herdeiros de impérios." Um leve sorriso curvou os lábios do empresário. "Touché. Vejo que, além de visionária, é direta. Gosto disso." A visita prosseguiu com Gustavo e Renata, conduzindo Ricardo por cada setor do hotel. Mostraram a operação técnica dos sistemas ecológicos, apresentaram funcionários, explicaram as parcerias com produtores locais. Ao contrário do que esperavam, Ricardo fazia perguntas pertinentes e ouvia atentamente as respostas, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno. Na cozinha, o chefe Carlos, ex-morador de rua que encontrara no Raízes uma segunda chance, explicava entusiasticamente como o menu sazonal era desenvolvido com base na disponibilidade de ingredientes locais. "Reduzimos o desperdício em 93% em comparação com hotéis de porte similar", explicou Renata.
E nossos pratos têm classificação superior em satisfação do cliente, mesmo usando apenas ingredientes de até 100 quilômetros de distância. Ricardo provou um dos petiscos oferecidos pelo chefe, um pequeno tartelete de cogumelos selvagens colhidos na região. Excepcional, comentou com genuína aprovação. Tão bom quanto qualquer coisa que já comi em restaurantes estrelados na Europa. A observação sincera foi recebida com sorrisos orgulhosos pela equipe da cozinha. Após 3 horas de visita completa, encerraram o tour no escritório compartilhado de Gustavo e Renata, um espaço aberto com grandes janelas voltadas para o jardim interno do hotel. Impressionante, admitiu Ricardo finalmente, sentando-se na cadeira oferecida. Diferente de tudo que já vi no setor. Obrigado, pai, respondeu Gustavo, a tensão em seus ombros ligeiramente reduzida. Vou ser franco, continuou o patriarca. Quando você abandonou a empresa da família, achei que fosse um capricho passageiro, que logo perceberia seu erro e voltaria. Estava enganado. A admissão claramente custou a Ricardo. Homens como ele raramente reconheciam erros. Construiu algo genuinamente valioso aqui, Gustavo. Algo seu. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção contida. Anos de aprovação não concedida, condensados em poucas palavras. E você, senhorita Oliveira? Voltou-se para Renata. É muito mais do que as histórias contam. As histórias, perguntou ela intrigada, circulam muitas versões sobre como vocês se conheceram. Algumas bastante romanescas, devo dizer. A realidade é sempre mais interessante. Havia uma perspicácia no olhar de Ricardo que sugeriu a Renata que ele sabia mais sobre a história deles do que deixava transparecer, incluindo possivelmente o atual estado de seu relacionamento. Tenho uma proposta para vocês, anunciou ele, mudando abruptamente de assunto. O Grupo Mendonça está considerando uma nova linha de negócios. Hotelaria sustentável de luxo. Gustavo franziu o senho, imediatamente desconfiado. Pai! Ricardo levantou a mão, interrompendo-o. Não estou aqui para copiar seu modelo, ou competir com você. Estou propondo uma parceria. O grupo entra com capital e estrutura internacional. Vocês, com a experiência e a credibilidade que construíram. A proposta era tentadora e alarmante ao mesmo tempo. O Grupo Mendonça tinha recursos para expandir o conceito Raízes em escala global muito mais rapidamente do que conseguiriam sozinhos. Por outro lado, significaria abrir mão de parte da autonomia cuidadosamente conquistada. Precisaríamos de garantias de que os princípios do Raízes seriam preservados, disse Renata cautelosamente, sem comprometer nossos compromissos sociais e ambientais por lucro rápido. Naturalmente, concordou Ricardo. Estou propondo uma joint venture, não uma aquisição. Vocês manteriam controle criativo e operacional. Gustavo e Renata trocaram olhares. A comunicação silenciosa entre eles expressava a mesma preocupação. Era possível confiar nas intenções de Ricardo Mendonça? Por que esse interesse repentino em sustentabilidade, pai? O grupo sempre operou com outros valores. A pergunta direta de Gustavo fez Ricardo recuar ligeiramente em sua cadeira, considerando cuidadosamente sua resposta. O mundo está mudando, filho. Nossos investidores estão exigindo compromissos ESG mais robustos. Mas, além disso, ele fez uma pausa significativa. Ver o que vocês construíram aqui me fez questionar certas suposições de longa data. A admissão soava sincera, mesmo vinda de um homem conhecido por sua habilidade em negociações. Envie-nos uma proposta detalhada, decidiu Renata após um momento de reflexão. Queremos analisar cuidadosamente os termos antes de qualquer decisão. Justo, concordou Ricardo, levantando-se. Terão na sua mesa até quinta-feira. Ao se despedirem no lobby, Ricardo surpreendeu Gustavo com um abraço mais demorado que o inicial. Estou orgulhoso do homem que se tornou, disse em voz baixa, mesmo que tenha escolhido um caminho diferente do que planejei para você. Depois que Ricardo partiu, Gustavo e Renata retiraram-se para o terraço, precisando processar juntos o encontro inesperado. Você acredita que ele esteja sendo sincero? Perguntou Renata,
observando o pôr do sol que tingia o céu de laranja e rosa. Não sei, admitiu Gustavo honestamente. Meu pai sempre teve múltiplas camadas em cada ação, mas aquele reconhecimento no final, nunca o vi fazer algo assim. Antes, ficaram em silêncio contemplativo por alguns minutos, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. O que acha da proposta? Perguntou ele finalmente. Hipoteticamente, se os termos forem aceitáveis. Renata considerou cuidadosamente, antes de responder. Poderia significar levar o modelo Raízes para muito mais comunidades, muito mais rapidamente. O impacto seria exponencialmente maior. Mas também significaria trabalhar com uma empresa cuja reputação e práticas anteriores vão contra tudo que defendemos. A ironia não lhe escapa, certo? Estaríamos parceiros do império que você abandonou para construir algo diferente. Gustavo assentiu lentamente. A questão é, estamos dispostos a comprometer um pouco da pureza do conceito para alcançar um impacto muito maior? Era o dilema central que enfrentariam nos próximos dias, pureza ideológica versus escalabilidade pragmática. Não havia resposta fácil ou obviamente correta. O que quer que decidamos, disse Renata, entrelaçando seus dedos aos de Gustavo, decidiremos juntos. Como sempre. O aperto de mão que trocaram carregava o peso de uma promessa não verbal. Qualquer que fosse o caminho escolhido, percorreriam lado a lado. Naquela noite, caminhando pela praia próxima ao hotel, longe dos olhares da equipe e dos hóspedes, permitiram-se ser apenas um casal contemplando o futuro. As ondas quebravam suavemente na areia, enquanto discutiam sonhos, medos e possibilidades. Sabe o que mais me impressiona sobre você? Perguntou Gustavo, enquanto observavam as estrelas surgindo no céu noturno. O quê? Sua capacidade de manter princípios firmes sem se tornar rígida, de adaptar-se sem comprometer o essencial. Renata sorriu, reconhecendo a verdade naquela observação. Sua jornada desde a jovem, idealista indignada até a empresária visionária, havia sido marcada precisamente por essa habilidade de evoluir sem abandonar suas convicções fundamentais. Aprendemos juntos, respondeu simplesmente. Você me ensinou que o mundo não é preto e branco. Eu talvez tenha lembrado você de que algumas linhas não devem ser cruzadas. O futuro à frente deles estava cheio de incertezas e decisões difíceis. A proposta de Ricardo era apenas a primeira de muitas encruzilhadas que enfrentariam enquanto expandiam o modelo Raízes. Haveria momentos de dúvida, tempos de compromisso, períodos de reinvenção. Mas naquela noite, caminhando de mãos dadas sob o céu estrelado, Renata e Gustavo compartilhavam uma certeza inabalável. O verdadeiro luxo não estava nos hotéis que construíam, mas na autenticidade que haviam encontrado, um no outro e no propósito compartilhado que dava significado às suas vidas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Renata e Gustavo tenha tocado seu coração e inspirado reflexões. Para continuar explorando histórias de transformação pessoal e profissional como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente envolventes sobre pessoas que encontraram propósito ao desafiar o status quo. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se esta história de reinvenção e sustentabilidade ressoou com você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Diariamente compartilhamos histórias únicas que exploram as complexidades dos relacionamentos modernos e as possibilidades de criar um mundo mais equilibrado. Qual momento da jornada de Renata e Gustavo mais tocou você? Compartilhe nos comentários sua própria experiência de transformação ou